Okay, good morning, sétimo ano. I'm so happy to be here with you today. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Oh, preguiça é brava, né, Pedrão? Mas hoje nós vamos falar aqui, pessoal, sobre o tempo verbal, qual se chama Simple Past, ok? Como a primeira aula do dia, antes da gente dar início ao conteúdo em si, gostaria de dividir aí com vocês o versículo dessa semana. A música que nós estávamos ouvindo quando aguardávamos alguns colegas, e antes dessa gravação, né, a música em inglês fala more than conquerors. O que é isso, teacher? Mais do que vencedores. É sobre esse versículo que nós vamos falar um pouquinho hoje. Olha lá, versículo da semana, vocês já podem ter visto com os outros professores em português, diz assim: No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Então, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou, ou seja, de Jesus, ok? Então, quando dizem todas as coisas, quando a gente pensa, a gente acha que só são as coisas boas, mas até nos momentos difíceis, nos momentos ruins, nós somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Amém? Então, que nós tenhamos aí uma ótima aula, né? E um resto de semana abençoado, guardado, protegido pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Vou fechar aqui, depois se quem quiser, eu mando no grupo, até, não sei se vocês estão com o grupo do sétimo, se quiser me colocar, a gente pode ir passando, que nem eu estou fazendo com os outros, alguns slides, se você não consegue copiar. Combinado? Quem está no bate-papo aí comigo? Oi, prof, saudades. Eu também, Rafinha. Oh. Ok, guys. Como eu falei para vocês, Teacher Sabrina vai voltar para o Simple Past um pouquinho, só para eu ver em que pé estamos. Se há necessidade de eu voltar alguma coisa ou não, se está todo mundo afiado. Muito bem, vou aqui abrir na minha lousinha. Se você souber o que eu escrever, a pergunta que eu fizer, você manda bala. Pode falar no microfone. Teacher, não sei, eu acho que é isso. Pode tentar também. Vou contar com ponto de participação. O problema não é errar, galera. O problema, às vezes, a gente não tentar. Bugou total. E não tentar mesmo, ok? Então, estamos falando aqui hoje sobre o Simple Past, ok? E a minha primeira pergunta para o sétimo ano A é: o que é o Simple Past? Alguém sabe me explicar o que é o Simple Past? Traduzindo, ficaria passado simples, né, prof? Sim, e o que é esse passado simples? Alguém sabe explicar? Porque no inglês a gente vai ver outros tipos de passado, tá? É o passado simples. O past participle também, né, prof? Isso, nós vamos ver o past participle, nós vamos ver o present perfect, que apesar de ter nome present, ele se refere ao passado. Então tá, galerinha. Ó, o simple past é um tempo verbal, como o Pedro falou, que se refere ao passado. Mas é qualquer passado? Não, é o passado simples. O que é passado simples? Então, é ao passado que já acabou, ok? Aí vai falar, Teacher, como assim o passado que já acabou? Como eu falei para vocês, eu tenho o present perfect, que vocês vão ver lá no 9º ano, mas ele se refere ao passado também. Só que o simple past é um passado que ele usa alguns termos ou algumas palavras que nos fazem ter certeza que esse passado acabou. Como assim? Se eu falar para vocês, eu comi banana ontem. I ate banana yesterday. Ontem já acabou? Sim ou não? Sim. Então não tem como eu comer banana ontem de novo. Sim ou não? Agora se eu falar para vocês, como. Não tem como, no way. Agora se eu falar assim, eu comi banana. Não falei quando eu comi. Pode ser no presente? Não, eu comi, não eu como. Eu comi banana. Ah, tá no passado. Pode ser que eu comi banana hoje de manhã, sim ou não?
Já comi, já foi passado, certo? Então, mas talvez eu ainda possa comer, porque eu não falei quando. Então, esse aqui, o que ainda não está um tempo fechado, determinado, é o que a gente chama de present perfect. Então, simple past é o passado que já fechou. Ele vai carregar palavras que indicam que é aquele passado que não... Professor, é o passado concluído? Isso, excelente palavra. Passado concluído. Então, ele pode falar sobre yesterday, que é o ontem, certo? Ele pode falar sobre... carregar as palavrinhas last, por exemplo, last week, semana passada. Não tem como eu voltar. Já foi. Não posso fazer mais do que já foi na semana passada, certo? Outra coisa, last year, ano passado. Né? Também não tem como eu voltar para o ano passado. Então, já é um passado concluído, né? Last year. Tem outros termos aí que a gente vai ver, mas só para vocês entenderem. Então, é um passado que já foi concluído, né? Fechou e acabou mesmo, não tem como. Sim. Ano passado. Deixa eu abrir um pouco aqui, só para... Depois eu printo a tela, se vocês quiserem salvar no celular ou no computador, ou quem gosta ainda de copiar no caderno. Legal ter esse conteúdo, tá? Só tipo uma review que eu tô fazendo. Vou colocar até a palavra que o Pedro acrescentou, porque ela é muito válida, passado que já acabou, ou seja, concluído, né? Então, aqui a gente colocou alguns termos que podem indicar esse passado concluído, ok? Muito bem, outra pergunta. Quando eu estou falando do tempo verbal, então, do simple past, do passado, eu trabalho com os verbos no passado. Existem dois tipos de verbo quando eu vou colocar esses verbos no passado. Alguém lembra, então, quais são os tipos de verbo que tem no passado? Tem um que, para eu transformar o verbo no passado, eu sigo uma regrinha. Ele tem um nome. O did? O did é o verbo auxiliar que ajuda nas perguntas e na resposta. Mas quando eu quero falar assim, por exemplo, play, jogar. I play video game. Eu jogo videogame. Agora eu quero falar, eu joguei videogame. O play é uma espécie de verbo que eu vou transformar no passado. Que tipo de verbo será que é Coloque esse? ING. ING já é present continuous, ok? Olha lá quem que mandou Verdade. o teacher. ED. Você coloca, a Amanda colocou. ED. Isso mesmo, Amanda. Então, ele recebe o ED. E o que significa isso? Né? Significa que esses que recebem ED são os verbos regulares. Você segue o quê? Uma regra, regulares. Verbos que, na regra geral, eu acrescento ED, tá? Aí tem alguns que acabam com Y, e antes vem consoante, daí eu corto o Y, coloco o IED, tá? Então, são os verbos regulares, ok? Aqueles que já acabam com E, eu só coloco o D, são os chamados verbos regulares. E tem os verbos que eu mudo completamente. Não vai colocar ED, não vai colocar D, ele vai transformar aquele verbo, todinho, aqueles verbos. Qual são o nome desses verbos que eu tenho que mudar eles totalmente? Vocês lembram? Você tem que decorar uma listinha porque ele muda totalmente? Alguém arrisca? Tem o regular, que segue uma fórmula, e tem o irregular. Yes! Quem mandou irregular aí? Que a teacher só ouvi a vozinha, não sei quem tá falando. Aê, irregular, que é aquele que transforma totalmente o verbo, não tem jeito, a gente vai ter que decorar aquela listinha de verbo para poder trabalhar com eles, ok? Então, eu tenho os verbos no passado regulares e irregulares. Muito bem, galera. Ok, então a gente já sabe o que é o Simple Past. A gente já sabe que para transformar os verbos no passado, ou eles vão ser regulares,
né? Que é a regra geral, mas existem outras regrinhas dentro da geral que tem ali no book de vocês. Carrega o ED. E os irregulares muda totalmente, tem que decorar mesmo o verbo, não tem jeito. A terceira pergunta que eu queria saber se vocês lembram aí. Aí já colocou, a regra geral é ED. Muito bem, alguém já tinha falado, Amanda. E para fazermos perguntas no Simple Past. Pergunta. Qual o verbo? Aí vem alguma coisa que alguém tinha comentado no começo. Auxiliar que devemos usar. Quem que lembra? Quero fazer uma pergunta. O Aí did? alguém... Não. Did, exatamente. Então eu vou usar o auxiliar did. Vou pôr ele aqui na maiúscula. Nossa, peraí que tá bombando meu bate-papo. A teacher já olha. Deixa eu só responder aqui. Todo contra. Então tá, gente. Então eu quero falar se você viajou. Sonho meu, viajar no meio da pandemia. Sonho meu. Então eu coloco did you travel? Vou usar o verbo auxiliar did, o pronome you e o verbo viajar. Quando eu estou usando did, pessoal, eu não coloco o verbo no passado, porque o did já indica o passado, ok? Então eu coloco did you travel? Muito bem, parei aqui um pouquinho só para ver a galera que está no bate-papo falando comigo. Mandaram bala. Para o passado tem que colocar ED, IED, D. Isso, Thiago, nos regulares, naqueles que tem regrinhas. Amanda mandou, o verbo auxiliar é did. Isso, e eu uso ele quando esse did? Para fazer perguntas e na negativa. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Did you travel last year? Olha a palavrinha last, ok? No último, passado. Então, eu tô querendo saber se você... Opa! Você viajou ano passado? Ai, ano passado, sim. Muito gostoso. Muito bem. Então, até aqui nós estamos de boa na lagoa, certo? Vou puxar isso aqui mais para cima, para quem tá vendo. Opa, saiu aqui um viajou, tá? Passado, excelente. Deixa eu cuidar o tempo que eu quero fazer um joguinho aí com vocês. E última pergunta aqui, só para dar uma geralzona no Simple Past. Última, pessoal. Para fazermos as sentenças negativas, qual palavra usamos? Ok? Quem que lembra, então, o que a gente vai usar para fazer uma sentença negativa? Alguém tem uma pista? Então, para a pergunta, né, eu usei aqui o did. Uma coisa bonita aqui, coisa bonita. O teacher não é tão bonito. Didn't ou did not? Isso, Esther. Congratulations. Exactly. Ok? Eu tenho did para fazer a pergunta, tá? E aí, sempre que eu vou usar para fazer a pergunta, é essa estrutura aqui, ó, para a pergunta. Did mais pronome. O que é pronome ou nome? Nome de pessoa, pronome you, he, she, it. Isso é para fazer uma pergunta, tá? Mais o verbo, eu vou colocar básico, porque é o verbo do jeito que tá. Não vai jogar no passado, tá? Para pergunta e para negativa. Eu só uso o verbo no passado na afirmativa, ok? Então, essa aqui é a fórmula aqui da interrogativa. Agora, a Esther me ajudou com a negativa.
Então, na negativa, nós vamos usar did not, que a contração desse bonitão é didn't, ok? Como é que fica, teacher, a estrutura da frase? Mesma coisa que aquela de cima. Então, vamos lá para a estrutura. Depois eu ponho um exemplo. Did. Aí a gente muda a ordem, né? Na pergunta eu jogo pronome na frente, ou nome, né? Mas o didn't, ou did not, teacher, tá errado colocar did not? Não, só que é mais usual o didn't, tá? Se você não lembrar de como escreve, pode colocar did not. Pronome é o didn't, mais o verbo na forma básica, do jeito que ele é. Ok? Então, essa é a... Nós temos aqui a negativa. Vou abrir, puxa vida, minha tela está aparecendo alguma coisa aqui, mas eu quero ver se eu printo para vocês, para que vocês possam ter isso aqui. Vou mandar, deixa eu ver. Eu não tenho, me põe... Se vocês têm grupo do sexto, coloca a teacher lá para eu poder também mandar para vocês, tá bom? Isso é legal, importante na hora de vocês estudarem. Sexto ano, professora? Sétimo, sorry. Ah, problema. Sétimo ano A. I'm sorry. Tá certo. É sétimo. Teacher que acha que é sexto, bugada. Então, tenho a Amanda aqui participando aqui com a negativa, o Tiago, ok? Printarei aqui a nossa tela. E aí, eu vou jogar para quem? Acho que eu vou mandar para alguém aqui conhecido meu. E depois eu encaminho, então, no grupo do sétimo ano A. Vamos ver, marido. Toma para você. Participando da aula, né? Tinha dado um problema aqui. Depois eu mando para vocês. Muito bem, gente. Então, valeu rapidão uma review aqui de Simple Past. Let's play a game. Vamos jogar um joguinho agora sobre Simple Past? Yes, no, pode ser? Vou explicar então. Pessoal, a gente vai jogar então esse jogo do Past Simple. Eu vou explicar para vocês também, contando aí a participação pessoal. E a gente pode ir fazendo junto, mas para a gente ver se é verdadeiro ou falso, ok? Se eu falo true, significa verdadeiro. F, false. Combinado? Deixa eu abrir essa tela maior. Yes! E aí vai aparecer a frase em inglês, eu ajudo na tradução, e aí alguém grita aí, teacher, true, false. Vamos ver como é que a gente sai. Não vou dar resposta, hein? Let's go there. Use past simple tense to talk about recent past. A gente usa o simple past para falar de algo, de um passado recente que acabou agorinha de acontecer? True or false? O que vocês acham? True. True? Não pode ter... False. False? False. Por que vocês acham que é falso? False. Por quê? Não, true. Por quê? True. Por quê? True. Quero saber o porquê. Quando a gente fala do passado, a gente pode dizer. Quando uma bola cai, que é the ball falling, que a gente tá falando que a gente pode usar ele para falar do que acabou de acontecer. Sim, mas nós usamos, passado fechado. Pode ser yesterday, que foi ontem. O que acabou de acontecer que eu não mencionei o tempo, present perfect. Pode ser last year, ano passado, passado lá atrás. Então, essa daqui é falso, ok? Posso estar falando do ano passado, do mês passado, então não é algo recente que acabou de acontecer. Segunda pergunta. Use past simple tense to talk about completed actions that started and finished in the past. Então, passado simples, eu estou usando para falar de ações que começaram no passado e estou falando de uma ação que acabou já, de um passado fechado, sim ou não? Eu não sei se é um passado fechado.
um passado que já acabou, tipo ontem, semana passada, ano passado, um passado concluído. True. True! True. Uhul! Very good! Isso aí. Use past simple tense to talk about routine. A gente usa o passado para falar sobre as nossas rotinas diárias, que eu estou fazendo agora? Falso. False. Very good. Yes. To make past simple verbs, we add ed. É verdade que para fazer os verbos do passado simples, regular, a gente adiciona ed? Regra geral? Yes, Esther. True. Woohoo! Excellent. To make past simple verbs using be, o verbo to be, gente. Is, are. Sim, true. A gente adiciona ing para falar do past? False. Falso. False. False. Ing é o presente contínuo, tá? Ok, gente, 10 minutinhos para a gente encerrar. Vamos fazer aqui as últimas perguntas. To make negative past simple sentences, we use don't, past simple, negative, don't. True or false? False. 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 A gente usa didn't. Muito bem, congratulations. To make negative past simple sentences, we use didn't. Negative past simple. True. Very good, Pedro. True. Negative sentences, past simple is true. Excellent. Sei. Olha essa daqui. When we use didn't, quando a gente usa o didn't, we still change the main verb to ed. Então, quando a gente usa o didn't, a gente ainda assim tem que mudar o verbo colocando ed ou a gente mantém ele na forma básica? Quando eu uso didn't, precisa colocar ed? True. Quem falou que é falso? Eu. Radar. Por que, Radassa? Não sei. Porque quando eu Teacher, estou usando... porque quando a gente já coloca o didn't, ia ficar redundante pôr uma frase no final de ed. Perfect, Pedro, isso mesmo. Quando eu estou usando did ou didn't, não tem necessidade de você colocar ainda o verbo no passado, senão fica redundante. Como se fosse, às vezes, quando a gente fala em português, eu vou entrar para dentro, subir para cima, não tem necessidade. Então, quando eu uso did para fazer a pergunta ou didn't na resposta, o verbo continua básico, não precisa colocar o ed, entendeu? É que nem falar algo de errado não está certo. Olha, eu cliquei errado aqui. Não precisa Algo colocar. de errado não está certo. Exato. There are lots of irregular verbs. Existem muitos verbos irregulares que você não pode adicionar o ed. É verdade? No verbo irregular, a gente não adiciona ed. Ele muda completamente. Sim ou não? Alguém falou? True. Ele muda mesmo, gente. True. Aí. Very good. Pessoal, última pergunta. Choose the irregular verbs. Tenho 5 palavrinhas aqui que são verbos irregulares, que vão mudar completamente se eu colocar no passado. Quer dizer, eu tenho uma só que não é. Qual dessas que é regular? As outras todas são irregulares. Qual desses verbos eu tenho que colocar de no final? Tenho aqui. O único que coloca ed no final. O resto é tudo irregular. Tô perdida. Hã? Play. Ih, quem que falou play? Fui eu. Congratulations! Amanda. Isso mesmo, Amanda. Esse vira played. O take é irregular. Vira aqui took, ok? O drive vira drove.
O read vira read, o speak vira spoke, e o be, que é o verbo to be, o is e o are, vira was e o were, ok? Congratulations, people! Pessoal, nosso tempo está acabando. Gostaria de parabenizar vocês pela participação de hoje, foi muito legal. Nós vamos continuar estudando Simple Past. Eu estou muito feliz de estar voltando para vocês aqui como professora, ok? Então, essa é a nossa aula de Simple Past e na próxima semana a gente explora isso um pouco melhor.